Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Lucas Romero, jogador que completou, no caso, seus 28 anos de idade nessa última terça-feira, e muitos torcedores do Cruzeiro pegando no pé na diretoria, novamente por não ter trago o jogador, ainda mais depois dessa saída do Matheus Davó, que na época foi bem próximo às contratações, Cruzeiro que estava oferecendo próximo dos 4 milhões e meio de reais para o Independente para comprar o Lucas Romero, e para o Matheus Davó comprou ele por 3 milhões e meio, não era melhor ter investido um pouco mais para ter o volante argentino? Enfim, foi esse aí o questionamento da torcida. Além disso, ele respondeu de que não jogaria no Atlético Mineiro, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Além disso, eu quero falar aqui também sobre o Júnior Caixara. Será que podemos descartar completamente o jogador? E também o Cruzeiro busca uma opção para a lateral direita, porque foi interessante, as movimentações do Cruzeiro tentando buscar um jogador para essa função, e agora faltando menos de um dia para fechar a janela. Será que o Cruzeiro não vai trazer ninguém para repor aí no seu lugar, que eu quero comentar aqui no vídeo, e também sobre o Rossi, jogador que eu trouxe aqui no final de semana como uma possibilidade de reforço e tudo mais, que seria uma alternativa para a ponta no Cruzeiro, que tem sido procurado por alguns times da Série B e que já tem a sua pedida financeira definido, que eu diria que sim, viu, dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 38 mil inscritos no YouTube. Então quem puder se inscrever vai me ajudar demais. E conferir aqui esse recado da Bet7, que está com ótimas cotações para os jogos aqui, que eu vou deixar em destaque, tanto da Libertadores, tanto também os jogos aí da UEFA Champions League, mas especificamente aqui nesses jogos na quarta-feira dos times brasileiros jogando em casa. Por exemplo, o Corinthians contra o Argentino Júnior, uma vitória do Corinthians em casa pagando 1,88 a cada real apostado, excelente cotação. Tem também Flamengo e Nublense, uma vitória do Flamengo vencendo esse jogo pagando 1,10. Porém tem algumas outras opções, igual o Flamengo vencendo no primeiro tempo, pagando aí 1,47 a cada real apostado, que é sim uma boa cotação. Além disso, amanhã tem um jogo do Palmeiras jogando em casa contra o Cerro Porteño, uma vitória do Palmeiras pagando aí, no caso, 1,27, e o Palmeiras vencendo no primeiro tempo, tendo essa opção também lá na Bet7, pagando 1,77 também, ótimas cotações para você começar a apostar com 100% de bônus, ou seja, se você tem 50 reais, se depositou primeiro, vai ter 100 reais para começar a apostar no seu primeiro depósito. Depositou 150 reais, vai ter 300 reais. Então, para aproveitar essa super promoção, super odds, tá aqui o link da Bet7 aparecendo no QR Code ou aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui falando sobre o Rossi, jogador que está livre no mercado desde a última semana, depois da sua rescisão de contrato, e que assim, já foi especulado em vários times no futebol brasileiro, e eu trouxe essa opção aqui. Vai lembrar que não teve nenhuma procura oficial do Cruzeiro ou algo nesse sentido, mas sim que seria, na minha opinião, uma boa alternativa para essa ponta direita do Cruzeiro, que não tem tido muitas opções para essa temporada. Jogador que tem 29 anos de idade e que estava por último lá no Al Faisaly da Arábia Saudita, onde jogou por mais de 1 ano e 3 meses, somando aí 23 jogos, 9 gols e 4 assistências. Desempenho interessante, a questão é que ele não vinha conseguindo jogar com muita frequência. Para você ter uma ideia, nos últimos 8 jogos dele na equipe árabe, ele marcou 8 gols. Então vivia uma fase boa e acabou optando por essa sua rescisão de contrato. O atleta que, no caso, fez muito bem a última Série A pelo Bahia, onde jogou inclusive junto com o Gilberto, 43 jogos, 8 gols e 10 assistências naquele último Brasileirão. Desempenho interessante na Série A, 29 jogos, ele marcou também na primeira divisão, outros 4 gols e ainda também outras 4 assistências. Desempenho razoável, ainda mais se você for pegar que é um ponta direita, até deixei aqui a movimentação dele, muito mais pelo lado direito mesmo do campo, apesar de jogar pela esquerda também, mas o principal por esse lado direito. O jogador que teve uma média aí no SofaScore de 6,91, desempenho até que razoável, ainda mais por ser um atacante, e que nos últimos 2 anos pelo Bahia foi bem. No total foram aí 96 partidas, marcou também 14 gols e contribuiu com 13 assistências, desempenho bem interessante do jogador, que eu acho que sim, poderia ser uma boa alternativa. Ponta que já passou também nos últimos anos, desde 2016, vivendo uma fase muito boa pelo São Bento, Goiás, joga ali depois Chapecoense, Internacional em 2018, Vasco em 2019 e o Bahia 2020 e 2021. Pelo Vasco em 2019 também teve um desempenho bom, ele é muito querido pela torcida do Vasco até hoje, 41 jogos naquele período, 4 gols e 5 assistências. Acho que poderia ser uma alternativa, que o Vitória, um time da Série B, o Vitória tem tentado a sua contratação, mas tem um teto de 120 mil reais para trazer o Rossi. Porém, a pedida financeira dele é de 200 mil por mês. Aquela coisa, a situação do Cruzeiro não permite trazer, por exemplo,
se o orçamento para atacantes já ultrapassou, o Cruzeiro não pode trazer pensar, não, traz esse aqui que é 200 mil a mais, não pode. Mas não acho que o Cruzeiro por exemplo, já estourou a folha, o orçamento para a temporada, viu? Eu acho que não. Então eu acho que o Rossi ele seria uma boa opção para a ponta direita. Por quê? Na ponta direita em específico, não tem nenhum jogador no Cruzeiro hoje que joga nessa função. Tem sido improvisado o Nicão, que não joga de ponta direita há muito tempo. O principal dele é meia ou ponta esquerda. O Stênio é uma opção para ponta direita, mas ele é ponta esquerda. Bruno Rodrigues, ponta esquerda. O Wesley, ponta esquerda. Então, esse ponta direita no mercado, o Cruzeiro não tem contrato. Por isso, eu acho que o Rossi poderia ser uma boa opção. Você acha que 200 mil por mês seria uma boa alternativa? Essa informação foi divulgada pelo Futebol Baiano, onde trouxe essa pedida do atacante, no caso ex-Bahia, agora no Vitória, que teria essa especulação de 200 mil por mês. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Lucas Romero, que completou, eu falei 28 anos no início do vídeo, mas é 29 anos de idade, o volante argentino aí pelo Clube León, lá do México, onde teve essa postagem dele e tudo mais nas suas redes sociais, e muitos torcedores do Cruzeiro, pedindo a sua volta, e no caso foi bem no mesmo dia que o Matheus Davó saiu do Cruzeiro, eu vi muita gente comparando, Cruzeiro que pagou 3 milhões e meio no Matheus Davó e estava oferecendo 4 milhões e meio, chorando ali para o Independente ter essa liberação do atleta, que no caso acabou saindo por um pouco mais de 6 milhões de reais para o Leão. Não tivemos essa cifra divulgadas, só que a última proposta do Cruzeiro foi isso, próximo de 4 milhões e meio a 5 milhões de reais, de acordo com alguns portais aqui, o Goal, por exemplo, falando que o Cruzeiro chegou a oferecer 1 milhão de reais, 1 milhão de euros, de dólares, que daria 5 milhões de reais na contratação do volante argentino, que realmente hoje o Cruzeiro tem sim boas opções para o meio de campo, porém nem se compara. Se tivesse, por exemplo, o Lucas Romero nessa função, pensa, Lucas Romero e o Alisson, Lucas Romero e o Richard, acho que seria sim boas alternativas, e ele que vive uma fase boa lá pelo Leão, o Lucas Romero é muito carismático, eu diria até mesmo com a torcida, já tem um bom desempenho por lá, e muito querido também pelos mexicanos, 17 jogos e 2 assistências nesse período, lá pela equipe, pelo Independente também ele jogou mais do que 2 anos e meio, basicamente, somando mais do que 110 jogos, 5 gols e 11 assistências, enfim, pelo Cruzeiro ganhou aí 2 campeonatos da Copa do Brasil, 2 campeonatos mineiros, e quero saber o que você acha então do Lucas Romero e essa não investida, que o Cruzeiro não quis fazer nele, que acabou custando muito, mas muito alto, principalmente você vendo as oportunidades que o Cruzeiro teve. Se pudesse voltar no tempo, tenho certeza, teria comprado sim, no caso essa opção aí do Lucas Romero, o Bernardo Chapo do Ituano, que tinha uma pedida muito inferior dos 4 milhões que ele acabou indo para o Fortaleza, diria até que o Gabriel Barros, ponto que pertence ao Ituano hoje, que tinha uma pedida de apenas 2 milhões de reais, seria uma boa opção para a ponta. Enfim, acho que o Cruzeiro faltou um pouco mais dessas investidas, e as que fez não tem dado certo, pelo menos até aqui nesse início de temporada. E para terminar aqui, quero falar sobre o Júnior Caissara e, no caso, essa opção de lateral direito. Será que o Cruzeiro vai buscar ainda alguma alternativa no mercado? O lateral aí de 33 anos de idade, que está livre no mercado já tem alguns meses, desde essa sua rescisão com o Başakşehir, lá da Turquia, e já foi especulado no Cruzeiro, no Santos, e ainda não chegou à definição de onde que ele vai jogar na atual temporada. A pedida para o Cruzeiro, de acordo aí com Samuel Venâncio, a última atualização que tivemos tem mais de 3 semanas, que no caso não estava totalmente descartado, porém o que o Cruzeiro oferecia e a pedida dos seus representantes e do jogador era muito distante para chegar a um acordo. Então o Cruzeiro buscou o Tinga e agora não vai trazer ninguém para essa lateral direita, então fica aí com o pé atrás. Que é aquela coisa, acho que precisava de um zagueiro e uma opção também pelo lado direito do campo, não seria ruim, ainda mais porque só temos o William para fazer esse papel, porque sai ele, entraria o Igor Formiga. O Gasolina está lesionado, deve voltar daqui a algum bom tempo ainda, então acho que falta uma opção para essa lateral direita do Cruzeiro. E o Júnior Caissara, na minha opinião, poderia sim ser uma boa opção, porque ele joga de lateral direito e também, se precisar, de lateral esquerdo, Então as duas funções muito bem, então acho que poderia sim ser uma boa alternativa, a não ser que seja uma pedida muito alta, 300, 350 mil, aí o Cruzeiro não tem realmente condições alguma, mas não tivemos nenhuma especulação nesse sentido de qual que seria o seu salário. Nessa última temporada na Turquia, meio ano, ele jogou 22 jogos e uma assistência, desempenho interessante, vinha sendo um jogador que revezava a titularidade por lá, e quero saber então a sua opinião, se você acha que o Cruzeiro precisa ainda de um lateral direito, um zagueiro, acho que todo mundo concorda, que realmente o Cruzeiro precisa ir ao mercado, e até quero saber o que você acha então sobre isso, se concorda, do Cruzeiro buscar um zagueiro. Caso você queira ver, eu já trouxe vários vídeos no decorrer dessa semana de opções para o Cruzeiro na zaga, que vai estar aparecendo aqui na tela. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e conferir essas super cotações lá na Bet7 com 100% de bônus
no valor do seu primeiro depósito. Valeu, galera!